pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andréa Souza, de Conhecimentos Pedagógicos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, galerinha aí que vai fazer o concurso do Vale do Açu. Pessoal também que vai fazer para Currais Novos, pode aproveitar, assistir aqui a nossa revisão de véspera. Gente, eu estou muito alegre, muito feliz em poder contribuir aí um pouquinho no aprendizado de vocês e eu tenho certeza que hoje vai ser um dia de muito aprendizado. Já quero agradecer o pessoal do Voe Concursos pelo convite. Estou aqui em Brasília, torcendo pela aprovação de vocês. E eu vou pedir um favorzinho, hein? Que vocês aí curtam, que vocês dêem like, que vocês compartilhem, porque, gente, vai ser um dia de muito conhecimento, tá bom? Já põe no chat aí as dúvidas de vocês, participem, podem colocar se é letra A, se é B, se é C, podem participar. Lembrando que a gente vai trabalhar aqui a banca Funcerne e também a banca Comperv. São bancas que se complementam e aí eu sempre digo, o aluno que sabe o conteúdo, pelo menos ali na base do conteúdo, né, ter uma forma ampla de entendimento, ele consegue fazer questão de qualquer banca. Então a gente está aqui para ser aprovado e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Hoje eu separei para vocês questões de PPP, de currículo, questões de educação inclusiva, de planejamento, plano de aula, plano de ensino. Gente, um monte de coisa legal para a sua aprovação. Então, vem comigo, vamos lá? Bom, eu já vou colocar aqui no nosso material para a gente começar então a nossa gravação. Vamos lá. Já vamos aí para a questão número 1, uma questão da banca. Vou só trocar a cor da nossa canetinha, tá bom? Vamos lá. Uma questão aí da banca Funcerne, que vai falar o seguinte: que a aprendizagem é um domínio de teorias psicológicas, as quais consideram os fatos biológicos, neurofisiológicos, culturais, linguísticos e históricos que tornaram possível a nossa existência humana. Entre as mais conhecidas, destacam-se as teorias behavioristas, cognitivistas, construtivistas e da aprendizagem social. Bom, uma questão falando das teorias da aprendizagem. As teorias da aprendizagem. Tá lá no edital de vocês, tá bom? E aí, a Funcerne, ela traz uma perguntinha básica. Ela quer saber o seguinte, ó. Ela diz assim, que as teorias construtivistas concentram-se em quê? Antes de explicar aqui para vocês, eu tenho que falar uma coisinha. Olha só, as teorias construtivistas é aquela teoria que vai ter como base de aprendizado o meio, o objeto, o aluno ativo, aquele aluno que o professor lança o desafio, as descobertas, o aluno vai pôr a mão na massa. É um tipo de aprendizagem que valoriza o aprender a aprender, o aprender fazendo. Então vamos ver se a Funcerne caminhou por essas perspectivas? Bora lá. Bom, e aí olha só, ela se baseia na modificação comportamental por meio de pares, estímulo-resposta e reforço seletivo. Seu foco pedagógico está no controle e na resposta adaptativa? Não, né, gente? Algumas características aqui seria da abordagem behaviorista, né, das teorias behavioristas, não são das construtivistas. Vamos lá. Nos processos pelos quais os educandos constroem suas próprias estruturas mentais ao interagirem com o meio. Seu foco pedagógico é orientado, pelas tarefas, né? Quando eu falo aqui dessas tarefas, eu vou estar falando de quê, gente? Do aprender a aprender. Tem tarefas aí, tem processo, tem desafios, ok? E quando eu falo aqui de processos de estruturas mentais que vão interagir com quem? Com o meio, muito bem. E é claro que eu estou falando aí de uma abordagem construtivista. Viu que eu citei para vocês no início palavras-chave, como o meio, a interação com o meio, o aluno ativo, o protagonista, aprender a aprender, aprender fazendo. Essas palavras ajudam muito vocês responderem as questões, tá bom? Tudo bem aí, gente? Todo mundo acertou? O que vocês colocaram no chat aí? Letra B? Muito, 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 muito bem. Vocês são fera demais. Vamos aqui partir, então, para a próxima questão. Vamos lá.
Próxima questão não, próximo item vai dizer que no estudo de processos cognitivos pelos quais a observação pode se tornar fonte de aprendizagem, enfatizo as relações interpessoais envolvendo imitação e modelagem, gente? Não, né? Uma palavrinha-chave aqui, quando a gente fala de modelagem, a gente vai falar aí das teorias behavioristas, então está incorreto. As estruturas cognitivas internas e considero a aprendizagem como transformações nessas estruturas. Seu foco pedagógico está no processamento e na transmissão de informações, também correto, né? Aqui a gente tem uma abordagem bem tradicional, então a gente fica aí com a letra B de bola. Beleza, gente? Tudo bem? Topíssimo! Bora caminhar agora para a Comperv. Aqui é uma questão de ainda das teorias da aprendizagem, olha só. Aprender a aprender, que tem sua base epistemológica na metacognição, é uma habilidade estratégica do profissional do século XXI. Nesse sentido, a formação inicial deve incentivar o desenvolvimento dessa habilidade. Considere as afirmativas a seguir relativas à metacognição. Gente, olha só. Quando eu falo da questão da metacognição, é o seguinte, a metacognição é exatamente esse processo do aprender a aprender. É fazer a mesma coisa de forma diferente. Então, para isso, você precisa ser um aluno que pesquisa, um aluno que entende do conteúdo, um aluno que procura fazer esquemas, que procura fazer mapas mentais, ou seja, você de repente aprende aqui de uma forma com a professora Andréia. Quando chegar na sua casa, você vai tentar fazer diferente a mesma coisa, ou seja, você vai facilitar a sua aprendizagem. Então, é um aprender a aprender, ou seja, uma forma diferente de se aprender. É assim que a gente trabalha a questão dessa metacognição que exige um esforço cognitivo, exige um esforço por parte do aluno, né, por parte do indivíduo, de fazer diferente, de buscar também a sua aprendizagem. Então, vamos ver aqui como que a banca está perguntando aqui, tá bom? Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar ao nosso material. É um jogo de câmeras, né, que a gente tem que... Vamos lá. É um processo a partir do qual tem-se consciência de como se aprende. Você tem consciência de como se aprende? Tem, porque você vai ver um conteúdo, né? Você vai ver ali um item do seu edital, por exemplo, ou lá na sua sala de aula quando você estiver ensinando, quando o aluno estiver aprendendo. É um momento que você tem plena consciência de como se aprende. E as estratégias que você vai fazer vai depender muito de você, né? Vamos lá para a próxima. É dificultada pela crítica. É dificultada pela crítica? De jeito nenhum. A crítica faz parte do processo de construção do conhecimento. É uma atividade favorecida pelos processos de autorregulação? Perfeito, né? Você precisa ter essa dimensão e essa intencionalidade de aprender, né? Senão não adianta nada. Se eu quero aprender, eu tenho que regular ali as minhas emoções, eu tenho que regular ali as minhas convicções, né? Eu tenho que ir direto ao ponto. Se é isso que eu quero, se é esse conteúdo que eu quero ajustar, se é esse conteúdo que eu quero aprender, então eu tenho que ir direto ao ponto, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo para não fazer besteira, né, gente? É um processo que permite a fixação do conhecimento? Não, né, gente? Não é fixação do conhecimento. Quando eu falo de fixar um conhecimento, dá a impressão de algo tradicional, não dá? Que tem que fixar, que tem que ser daquele jeito. Não. É um processo de construção do conhecimento e não de fixação do mesmo, beleza? Então, caminhando aqui, nós vamos ter a letra C, que são os itens 1 e 3, ó, como corretos, né? Vamos verificar se tá certo, ó lá, o item 1 e 3, beleza? Vamos lá para a questão número 3. Questão aí da FUNCERN. Ainda falando das teorias da aprendizagem. Olha só, as teorias do desenvolvimento e da aprendizagem estão relacionadas ao processo de desenvolvimento cognitivo da formação humana, incluindo as aprendizagens, olha que interessante, ó, no ambiente escolar e em
todos os aspectos da vida. Com base nessas teorias, a aprendizagem ocorre como um processo de... Gente, aqui a banca fala um pouquinho do processo de como acontecem as aprendizagens. Lembrando que o professor José Carlos Libânio, ele vai dizer que a aprendizagem, ela pode ser casual e pode ser organizada. Quando eu falo de uma aprendizagem casual, é aquela aprendizagem que é espontânea, é aquela aprendizagem que acontece fora dos muros da escola, mas que você leva para a escola dentro de uma bagagem cultural, uma bagagem de experiência, e ela tem que ser o ponto de partida para novas aprendizagens. Então, na escola, a aprendizagem não vai ser recebida só como algo tradicional, mas ela vai ser construída. E aí, quando ela começa a ser construída, é porque existe a mediação do professor, é porque existe nessa dinâmica um estudo e um conhecimento formal que vai exigir um aluno ativo e um professor mediador. E dentro desse percurso, os conteúdos eles têm de ter uma conexão entre teoria e prática, ou seja, ensinar para além dos muros da escola. Então, lá na sua prova, todas as questões que falam de aprendizagem, de conteúdos, você tem que ampliar, tem que ser grande, tem de ser trabalhados para além dos muros da escola, contribuindo para a própria função da escola, que é a preparação para o exercício da cidadania. Vamos ver o que a banca quer por aqui? Então, vamos lá. Olha só. Ela quer saber o seguinte, ó, com base, né, nessas teorias, a aprendizagem ocorre como um processo de quê? Vamos ver? Conhecimento que está interligado na relação do estudante com a família. Ela organiza internamente as informações adquiridas para promover o desenvolvimento integral do sujeito, permitindo o autoconhecimento de características, habilidades, conquista, confiança, autonomia, entre outros fatores biológicos e dogmáticos do estudante, propiciando a sua expansão individualizada. Gente, como é que tem expansão individualizada? Como que o conhecimento tem que estar interligado às relações do estudante com a família? Não. Aqui nós temos que entender que o aluno, ele é ativo, o aluno, ele é o protagonista. Nós temos que pensar nesse processo de aprendizagem na praxis. Tem muitos fatores que a gente tem que pensar dentro dessa dinâmica, dessa perspectiva, tá? E a sua expansão não é individualizada, mas ela tem de ser coletiva, social. Então o item aqui vai estar incorreto. Vamos ver a letra B. Conhecimento, a aprendizagem está ligada a isso aqui, ó. Conhecimento que está interligado na relação do estudante, ó, com o mundo. Ela organiza internamente as informações adquiridas para promover o desenvolvimento integral do sujeito. Permite o autoconhecimento de características, habilidades, conquista, confiança, autonomia, entre outros fatores necessários ao desenvolvimento dos estudantes, propiciando sua expansão. Ó, falei anteriormente, né? Que é e a expansão, ela não é só individualizada, mas ela é também o quê? Social. Muito, muito bem, gente, ó. Redondinha a questão muito boa, questão bem ampla, né? Falando de como o aluno recebe essa aprendizagem, de como que ela tem que acontecer, o que ela vai permitir, quais características que ela quer alcançar e principalmente de se pensar no estudante como um ser integral, não é aquele aluno sozinho, isolado lá no seu mundo fechado. Maravilha, maravilha, aqui a letra B de bola. A letra C vai dizer que é o autoconhecimento que está interligado nas relações do estudante com os colegas. Ela organiza internamente as informações adquiridas para promover o desenvolvimento biológico dos estudantes, permitindo o conhecimento de características importantes, de características, comportamentos na escola, autonomia, entre outros fatores necessários ao desenvolvimento do estudante, propiciando a expansão social
Errado, né, gente? A aprendizagem vai muito além de relação do estudante com o colega, a expansão individual, a expansão social, é muita coisa aí envolvida, né? Então aqui também a letra C está incorreta. Quando a gente acha a questão correta, a gente nem fica perdendo muito tempo nas outras questões, mas é importante a gente dar uma lida, né? Autoconhecimento que está interligado na relação do estudante com as comunidades. Ela organiza as informações adquiridas para promover o desenvolvimento grupo social, permite o conhecimento de características, habilidades, conquista, confiança, autonomia, dentre outros fatores necessários ao desenvolvimento dos estudantes, propiciando a sua expansão individualizada, mais uma vez fechando na questão individual, item incorreto. Eita, gente, olha só, as questões não são questões fáceis, não, né? A gente não pode subestimar concurso de prefeituras, né? Achar que é porque de uma prefeitura X, Y, o concurso é fácil. Não existe concurso fácil, né? Existe o candidato que está bem preparado. Então, a nossa parte a gente faz que é estudar, né? Se você entende o conteúdo, você consegue ampliar em qualquer tipo de concurso, em qualquer tipo de questão. Gente, não basta só estudar, a gente também tem que saber fazer prova, isso é muito importante. E as bancas da FUNCER, perdão, as questões da FUNCER, da Compev, são questões que exigem do candidato bastante compreensão, beleza? Bora continuar então? Vamos lá para a questão número 4. Numa gestão escolar democrática, o planejamento participativo se constitui num processo. Aqui, gente, falando da questão da gestão escolar. Quando eu falo do planejamento participativo, eu vou ter que entender que aqui as decisões elas são descentralizadas. As decisões aqui, elas são descentralizadas, ok? Existe aqui um processo democrático. Existe um processo democrático na tomada de decisões. Na tomada de decisões. Beleza? Então, quando a gente fala de gestão escolar, a gente não está falando aqui de algo engessado, fechado, tradicional. Pelo contrário, dentro do processo de gestão escolar, que envolve um planejamento participativo, o próprio nome fala participação. Participativo é porque envolve outras pessoas. E aí vai envolver quem? Todos os atores envolvidos no processo. Vai envolver a escola como um todo, né, tanto na sua parte administrativa quanto pedagógica, na tomada de decisões. As decisões não são centralizadas, não estão centralizadas no gestor, não estão centralizadas no orientador, no coordenador, mas todos são corresponsáveis por tudo que acontece e acontecerá na escola, beleza? Então, olha só, a banca FUNCERN quer saber se, numa gestão escolar democrática, o planejamento participativo se constitui no processo de quê? Eu vou deixar com vocês aí. Escreva no chat aí. O planejamento participativo, dentro de uma perspectiva democrática, ele se constitui num processo o quê, gente? É um processo social? É um processo político? É um processo histórico? Ou é um processo econômico? O que vocês acham aí? Coloque no chat aí, por favor. Enquanto vocês respondem, responde, gente, já curte, já dá like aí no nosso aulão de véspera. Vai ser muito boa essa prova de vocês, eu tenho certeza. E eu quero que vocês deem notícias, tá bom? Muita gente aí já respondeu, né? E é claro que eu falei que vocês estão afiadíssimos. É um processo aqui, ó, político. Gente, quando eu falo de algo político, eu tô falando de algo partidário? Me digam aí no chat. Eu estou falando de algo partidário? Não, não estou falando disso. Quando eu falo de uma questão política, dentro do processo de gestão democrática, dentro da escola, essa dimensão política diz respeito à formação de um tipo de homem para um tipo de sociedade. Sociedade é progressista, é transformadora, alunos críticos, conscientes e participativos. Vai exigir isso da escola. A escola, dentro de um planejamento participativo, vai ter uma perspectiva política, ou seja,
vai ter a preocupação nas decisões que vão nortear a formação dos nossos alunos. Professora, essa formação é para manter a sociedade ou essa formação é para mudar a sociedade? Mudar, muito bem. Não é para manter status quo, não, mas é um instrumento de mudança e de transformação, o processo de gestão escolar, o processo do planejamento participativo, que vai ter aí um caráter político. Beleza, gente? Gente, mas vocês estão top demais, que maravilha. A gente fica tão feliz quando vocês participam, quando vocês colocam aí a resposta. Eita, professora, eu errei, não tem problema. Agora é hora de errar, vocês podem errar à vontade. Não pode errar na hora da prova, né? Bora lá? Então, caminhando aqui, nós vamos agora para a próxima questão, a questão número 5. Ainda sobre gestão escolar, para concretizar as concepções e os princípios da gestão democrática na escola, é necessário assegurar o quê? O que a gente tem que fazer para pôr na prática, né, os princípios de gestão democrática? Lembrando que todas as decisões, elas têm de ser colocadas na prática, elas têm de ser legitimadas na prática, né? Não adianta só ter um processo de construção de gestão democrática, ter um planejamento participativo e a gente não colocar em prática, né? Por isso que planejar, por isso que decisões, objetivos, planejamento, tudo isso que a gente vê é um eterno ir e voltar, ir e voltar. Não deu certo, a gente vai retomar, vai começar novamente, né? Vamos ver o que foi bom, o que não foi, até porque esse percurso, ele é flexível, tá bom? Então, bora ver aqui? O fortalecimento dos processos de eleição para gestores e a implementação de práticas de planejamento participativo. Olha o que a FUNCERN colocou como correto, que para concretizar as concepções e os princípios de gestão democrática, para que eles realmente existam dentro da escola, para que a gente possa ver, para que a gente possa ir arregaçar as mangas e trabalhar e acreditar, é quando acontece o fortalecimento, né? Aí dos processos de eleição para gestão, o processo é democrático, não é ninguém que vai indicar alguém para estar à frente ali de uma escola, mas vai haver esse processo. E também a questão do planejamento participativo. Maravilha, aqui você quebra todas as coisas aí que são tradicionais, né? Todas as decisões, pensamentos, objetivos, e a gente parte realmente para uma escola democrática, tá? Lembrando que quando a gente fala, por exemplo, dos princípios do projeto político-pedagógico, os princípios desse projeto vai atender uma escola pública, democrática e gratuita. Senão o processo não tem como ser democrático e muito menos como ter um planejamento participativo. Bingo, né? Letra A. E vocês aí já mataram aí a resposta. Que maravilha, gente. Vamos lá. O revigoramento e autonomia dos órgãos colegiados e a centralização das decisões institucionais pelos membros desses colegiados, ó. Só de olhar essa questão aqui, essa palavrinha, eu já posso parar na questão. Porque quando eu falo de centralização das decisões, eu estou centralizando em alguém. Por exemplo, no dono da escola, né? Então, o item já fica errado e é uma perspectiva aqui tradicional. A extinção das relações de poder entre as unidades de gestão da administração geral e as dimensões administrativa e pedagógica subordinada, nunca, né, gente? Se eu fizer aqui, se eu concordar com uma alternativa dessa, eu vou estar quebrando tudo que eu falei para vocês aqui do processo democrático, beleza? E a construção de espaços coletivos para melhor administrar o processo de ensino, com a finalidade de atingir os objetivos traçados pela escola, de jeito nenhum, né? Quando eu penso aqui em melhorar e administrar os espaços coletivos para melhor administrar o processo, isso independe, tá, gente? Porque o processo ele tem que acontecer de qualquer forma. Se é democrático, ele vai acontecer de qualquer forma. Eu não preciso pensar. Deixa eu só tirar aqui para vocês verem a questão direitinho, tá bom? Ó, a construção de espaços coletivos para melhor administrar o processo de ensino com a finalidade de atingir os objetivos traçados pela escola. Gente, independente disso, o processo ele tem que acontecer. Professora, eu não tenho espaço físico na minha escola é muito pobre, minha escola não tem muita coisa. Ah, então vamos reinventar, vamos fazer alguma coisa diferente.
Vamos juntar num cantinho ali, uns brinquedos para as crianças. Vamos aqui ver se tem algum espacinho nessa sala para fazer uma mini biblioteca. Vamos aqui pegar o pátio da escola e formar um lugar de tomadas de decisões, de reuniões dos grupos, do momento do planejamento participativo. Então a gente tem, olha, nós somos professores, viu? E a escola ela tem muito a oferecer, a mudar, ampliar. A gente fala que o poder público, né, ele tem de oferecer o acesso e a permanência dos estudantes na escola. Mas a permanência também é muito da escola, né? A escola fazer a diferença, a escola arregaçar as mangas e realmente trabalhar e ter compromisso para o exercício, aí a formação, né, para a formação dos alunos aí para o exercício da cidadania é uma das funções da escola. Beleza? Gente, questão boa essa, tranquilíssima. Obrigada, viu, Funcerne? Seja assim com os nossos alunos, hein? Vamos lá, caminhando? Questão número 6. Ainda falando um pouquinho de gestão escolar, a Funcerne gosta muito desse conteúdo, tá, gente? Mas ele não é difícil e claro que ele vai estar atrelado também ao projeto político-pedagógico. Vamos lá? Uma gestão escolar que vive em processo permanente de debate, reflexão, problematização, estudo, aplicação, avaliação e reformulação em função das próprias mudanças sociais e institucionais, é considerado uma gestão escolar o quê? O que vocês acham aí? Nós já falamos desse modelo de gestão escolar, uma gestão que vai promover debate, reflexão, problematização, estudo, aplicação, avaliação. Isso envolve participação? Me diga no chat aí. Isso envolve participação? Envolve. Isso envolve o engajamento, isso envolve um momento de debate, de discussões, de reflexão? Oh, então já ajudei vocês, né? Não é ativa, não é social e não é centralizadora, mas nada mais é do que um modelo de gestão escolar participativa, que se difere da tradicional. Gente, isso aqui é questão ganha em prova, tá? Eu tenho certeza que vocês não vão errar. Tudo bem? Gente, me dá um joinha aí no chat, por favor. Eu adoro joinha. Eu gosto do joinha assim, ó, quando os alunos me dão um joinha. Agora vocês sobem aí, né, as figurinhas de joinha, ou então só curte, né? Só curte. Ou escreve aí joinha. Ai, gente, vai. Bora animar, meu povo. Bora conquistar esse vale aí com aprovação. Vai dar só voo e concurso, eu não tenho dúvidas. Vocês acham que é todos os alunos que têm esse aulão de revisão, o aulão de véspera? Tem nada. Tem aluno que faz inscrição no Estuda, tem aluno que vai fazer ali para testar os conhecimentos, tem alunos ali que estuda pra caramba, igual vocês aqui. Tem alunos que não tem aulão de véspera igual vocês. Eita, mas é muita coisa que acontece, né? Eu não tenho dúvida, gente, de que tudo que vocês veem aqui vai contribuir, assim, ó, 100% aí para a aprendizagem de vocês, beleza? Não só a aprendizagem, mas agora, principalmente, a aprovação. Deram joinha por aí? Muito, muito, muito bem. Podemos continuar? Estamos com meia hora aí, fizemos 6 questões de forma bem minuciosa para você entender a amplitude. E aí, gente, é partir para o abraço, tem erro não, viu? Bora caminhando? Vamos lá para a questão número 7. Questão da Funcerne. Sobre a gestão democrática na escola, é correto afirmar, vamos lá. O respeito à diversidade, à verticalização hierárquica e à descentralização nas relações de poder deve estar presente na gestão das instituições escolares. Gente, cuidado, a banca ela é muito esperta. Uma palavrinha faz toda a diferença. Às vezes você vai lá, ó, correndo na hora da prova e aí você passa batida, fala: "Meu Deus, eu deixei para trás a questão da verticalização hierárquica. Num processo de gestão democrática, não existe verticalização hierárquica. Existe o que, gente? A descentralização, beleza? A tomada de decisões não está fixada, não está ali atrelada a ninguém, mas todos são corresponsáveis. Então, aqui é uma perspectiva tradicional, beleza? Então, o item aqui está incorreto. Vamos para a próxima.
O fortalecimento e a autonomia dos órgãos colegiados asseguram a participação direta de todos os membros da comunidade externa nas decisões institucionais, gente. Aqui é externa e interna. Ó, erradíssimo, né? Porque o processo de gestão democrática, ele acontece na coletividade. C. A consulta à comunidade escolar em processos eletivos garante a efetivação do modelo de gestão democrática nas instituições escolares? Gente, é só isso aqui, essa consulta à comunidade escolar em processos eletivos garante a efetivação do modelo de gestão democrática, gente? Não. A participação ela é coletiva. As decisões elas são tomadas e são colocadas em práticas pelo que a gente chama disso aqui, ó, de população, ó, majoritária. O que é população majoritária? É pela maioria, beleza? Então, aqui também, incorreto. Eita, professora, bora ver se é AD? Vamos ver se é AD? Deixa eu tirar aqui para vocês. A gestão democrática implica, oba, olha aqui, ó, na descentralização de poderes, na autonomia institucional e a promoção da participação ativa, olha que coisa linda, de toda a comunidade escolar. Isso aqui fecha tudo que a gente falou. Gestão democrática, descentralização de poderes, autonomia, a escola tem uma autonomia administrativa, tá bom? Para a construção do seu projeto político-pedagógico, para o momento de processo de gestão democrática. Então, a escola, ela tem essa autonomia, beleza? Quando a gente fala aqui, ó, isso aqui é importante para vocês. Nesse processo de gestão democrática e de construção do projeto político-pedagógico, existe autonomia administrativa, existe uma autonomia financeira, existe uma autonomia jurídica e existe uma autonomia pedagógica. Todas são importantes para o processo de tomadas de decisões, tá? Então, quando eu falo da autonomia administrativa, a escola tem autonomia administrativa para a construção de sua proposta pedagógica, né? Agora falando um pouquinho de PPP, que também está no edital de vocês. Então, essa autonomia administrativa, uma das autonomias administrativas, é a possibilidade que a escola tem de construir o seu projeto político-pedagógico. Isso vai envolver a parte administrativa e a parte pedagógica da escola. A autonomia jurídica diz respeito às normas que a escola estabelece para um bom funcionamento. Então, os alunos do ensino médio vão entrar com carteirinha. Os alunos que não vão de uniforme para a escola serão advertidos por isso. Então, são normas que regras que a gente coloca para que a escola possa ter um bom funcionamento. Outra coisa é a autonomia jurídica, já falei, autonomia administrativa. Nós temos também a autonomia financeira, tá? Essa autonomia financeira é a possibilidade que a escola tem de gerir os seus recursos de forma total ou parcial, tá? E a autonomia pedagógica diz respeito às ações educativas. A escola tem autonomia para fazer um reforço escolar, para fazer um reagrupamento, para fazer um projeto interventivo, beleza? Maravilha? Vai errar na prova? Vai não. Bora aqui então caminhar para as nossas questões. Agora, gente, falando um pouquinho sobre o planejamento. Gente, como o planejamento é importante e como ele cai na nossa prova, né? Eu vou escrever aqui, ó, que o planejamento, ele é um guia da ação docente. Ó, planejamento, ele é um guia da ação docente. É um caminho que você vai percorrer, né? Um caminho flexível. Por que ele é um guia da ação docente? Porque, gente, não tem como você ir para a sala de aula de uma forma organizada, sistematizada, sem um planejamento, né? Ele é o guia da nossa ação docente. Para chegar no planejamento, a gente precisa caminhar pela organização do trabalho pedagógico. A gente organiza o trabalho pedagógico e ele vai fechar no planejamento. Quando eu falo fechar, é que você vai trazer toda a organização prévia
e colocar no seu planejamento, porque o planejamento ele não sai do nada da cabeça do professor, não é assim. Antes de ir para a sala de aula, eu tenho que entender que existe todo um percurso que vai envolver aluno, vai envolver escola, vai envolver metodologias, processo de ensino e aprendizagem, tempo, flexibilidade, envolve muita coisa. Não dá para agir no improviso. O professor ele tem que planejar, ele tem que se organizar. Mas, professora, a minha aula de fração, eu não consegui trabalhar a fração segunda, quarta e sexta. Foi muito pouco, professora. Meus alunos não pegaram bem, não. Não tem problema. Se o planejamento é flexível, se a gente tem que trabalhar por uma educação de qualidade, então eu vou voltar. Semana que vem eu vou trabalhar de novo fração, não tem problema não, né? Como eu falei para vocês, é um eterno ir e voltar, ir e voltar. E nessa idas e voltas, existe aí os feedbacks, uma autoavaliação, um momento de reflexão, tudo isso faz parte do processo. Beleza? Pega a dica aí, viu, gente? Tem erro não. Bora lá para a questão então? Olha só. O planejamento, isso aqui é um conceito clássico, gente, que cai em quase todas as provas, ó. É um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Entende-se, portanto, que a ação de planejar é uma atividade consciente de previsão das ações docentes. Este é o conceito clássico de Libânio, que está lá no livro Didática, quando ele fala a respeito de planejamento. E aí, a FUNCERN, ela está perguntando o seguinte, ó, essas ações docentes estão fundamentadas em quê? Em que a nossa ação docente vai estar fundamentada? Bora ver o que a FUNCERN falou aqui, o que ela concordou? Olha só. Em opções sociopedagógicas, tendo como referência constante as situações didáticas concretas, gente, é sociopedagógica? Não, errado. Aqui é uma perspectiva, ó, política, tá? O que é político, professor? É a preocupação e organização com a formação de um tipo de homem para um tipo de sociedade. Letra B. Situações teórico-práticas que envolvem a escola e interagem no processo de ensino. Situação teórico-prática? Não, né, gente? Olha só. Eu tenho que ter como referência situações concretas dos alunos sempre. Mas as minhas opções não são opções teórica e prática no primeiro momento, embora a praxis faça parte do processo. Mas as minhas ações docentes têm de estar preocupadas com a formação do homem, com a função social da escola. Se é com a formação do homem, eu sei que a minha preocupação é política. Se é com a função social da escola, eu sei que eu tenho que preparar este homem, este aluno, para o exercício da cidadania de forma consciente, de forma crítica, de forma participativa. Tudo bem? Então, não é aqui a letra C, perdão, a letra B também não. Influências econômicas, emocionais, sociais, afetivas que caracterizam a sociedade e as situações didático-pedagógico de jeito nenhum, tá? Eu não vou pensar o planejamento fundamentado nisso, não. A minha ação não é em relação a isso, tá? Mas existe, professora, situações e influências econômicas, sociais, políticas, afetivas, que vão ali estar, políticas não, né? Econômicas, emocionais, sociais e afetivas, que vão ali me ajudar no meu planejamento, vai te ajudar. Mas essa não é a intenção e o foco das ações docentes, como a questão está perguntando, tá bom? E vai fechar aqui, ó. Nossas ações estão fundadas em opções político-pedagógicas, tendo como referência permanente as situações didáticas concretas. Por que é permanente? É no sentido de você não desistir. É no sentido de você considerar o aluno dentro das suas singularidades. O aluno real é o que eu tenho para hoje. Hoje eu tenho uma turma de 5º ano
com aluno pré-silábico. Essa é a minha realidade. Hoje eu tenho no ensino médio alunos que não sabem fazer uma produção textual coerente. É essa a minha realidade. São os alunos dentro das suas situações concretas, beleza? Dentro das situações concretas, eu vou ter que ter uma didática concreta também. A minha didática vai ter que atender a necessidade daquele aluno real. Eu vou ter que ensinar para que ele entenda dentro do mundo dele, ali dentro daquele contexto dele. Quando ele começa a entender, ele começa a ampliar o seu conhecimento, o seu cognitivo, as suas ações, né? A gente começa a ver tudo isso dentro do processo. E a questão fala da perspectiva político-pedagógica. Político, porque se preocupa com a formação de um tipo de homem para um tipo de sociedade. Pedagógica são as ações educativas que eu vou realizar para que o aluno possa alcançar os seus objetivos. Beleza, gente? Então, a letra D aqui, ó, bingo perfeito, FUNCERN aí, bem tranquila, questão de 2023, do ano passado, questão boa essa, dá para vocês aí acertarem, tá bom? Eu nem coloquei na questão direitinho para vocês verem aqui o final dela, tá? Opções político-pedagógicas, tendo como referência permanente as situações didáticas concretas, e eu tenho certeza que vocês acertaram no chat, porque vocês estão craque demais, gente, que orgulho de vocês, que maravilha. Levem para a prova essa força, levem para a prova, gente, essa intencionalidade para aprovação, que não tem erro, tá? Vai ser aí só um sucesso. Tudo bem? Bora caminhando? O planejamento de ensino constitui uma hipótese didática de natureza flexível. Agora eu quero que vocês me ajudem no chat. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Este item aqui, ó, ele está correto. Olha que interessante. O planejamento de ensino constitui uma hipótese didática de natureza flexível. Porque eu falei para vocês que todo planejamento ele é o quê? Flexível. Todo planejamento ele vai ter um início, um meio e um fim. Só que nesse percurso existe o quê, gente? As idas e voltas. Existe o quê? A flexibilidade. Não pode ser fechado, não pode ser aquela coisa metódica de jeito nenhum, beleza? Então, vou voltar aqui concordando com o item 1, tá? Bora lá. O planejamento de ensino supõe a definição inicial dos conteúdos para, então, ser estabelecidos objetivos. Eita, concordo não, não, com a nossa fala anterior. Aqui, o que eu falei para vocês? Eu vou colocar aqui como que é a ordem, ó. A ordem da organização do planejamento. Primeiro vem os objetivos, depois vem os conteúdos, depois vem as estratégias, depois vem os recursos e depois vem o que? A avaliação. Então, gente, olha o peguinho aqui, ó. Primeiro não vem os conteúdos, e sim os objetivos. Então, aqui vai estar incorreto, beleza? A escolha dos recursos didáticos depende fundamentalmente das formas a serem usadas na avaliação da aprendizagem. O que vocês acham aqui? Aqui vai estar errado, né, gente? Ó, deixa eu tirar o slide para ficar melhor para vocês verem. Aqui vai estar errado, né? As formas e escolhas do recurso didático não depende da avaliação, porque a avaliação ela vem depois, tá? Os recursos didáticos ele vem primeiro e os recursos vão depender dos objetivos, dos conteúdos e das estratégias que eu vou organizar. Então, o item aqui vai estar incorreto. O planejamento de ensino ativo deve tomar como pressuposto a construção de pontes entre o significado do conteúdo escolar e a sua construção pelo estudante. Bingo perfeito, né? Ou seja, como diz Libânio, os conteúdos aqui, eles têm de ter uma conexão entre teoria e prática. Tudo bem? Então, agora sim, né? A letra B certinha, redondinha. Vamos caminhar para a questão 10. Deixa eu colocar aqui. Questão número 10 é a questão da FUNCERN. Bora lá. Segundo Saxton, planejar é dar tempo para pensar a prática
antes de realizá-la, esquematizando os elementos mais importantes numa sequência de atividades. Dessa forma, na construção de um plano de aula, o professor deve... Gente, o que é plano de aula? Ó, é o detalhamento, coloquem no material de vocês, é o detalhamento, conceito clássico aí do Libânio, tá bom? É um detalhamento do plano de ensino, beleza? Então, plano de aula é um detalhamento do plano de ensino para uma aula ou um conjunto de aulas, tudo bem? E o plano de aula, ele vai ser feito, organizado e sistematizado por meio de uma situação didática, tá apertadinho aqui, mas coloquem no material de vocês, real, tá bom? Por meio de uma situação didática real. O que é a situação didática real, gente? É a aula em si, tá? É a aula que você vai ministrar, beleza? Bora ver então o que a FUNCERN quer saber a respeito do plano de aula. Vocês estão participando aí? Muito bem. A gente tem aluno aqui de todo lugar, né, gente? É tão bom quando a gente pontua aqui algumas informações importantes e vocês participam também. Eu sempre falo que a gente aprende juntos, né? Isso é muito bom. Então, bora ver. Ó, a FUNCERN está falando assim, ó. Dessa forma, na construção de um plano de aula, o professor deve, vamos ver, ele deve indicar os pressupostos filosóficos, sociológicos e políticos que orientam a prática educativa. Não, né, gente? O professor, ele vai indicar os conteúdos, ele vai indicar os conteúdos de acordo com o perfil da turma, ele vai, dentro desses conteúdos, ele vai trabalhar diariamente, ele vai trabalhar ali na flexibilidade, né, dentro daquilo que já foi planejado, né, porque lá o plano de aula já vem do plano de ensino, então ele vem de lá já com uma realidade, né, concreta ali do estudante, e agora ele vai caminhar para a prática desse estudante. Então é uma ponte aqui, ó, que vem trazendo o planejamento de ensino para o planejamento de aula. Essa ponte vai ser a própria aula, que é uma situação didática real, tudo bem? A letra B vai falar o seguinte: indicar o que fazer no dia a dia, ó, é diário, né? Propondo um bom emprego do plano de ensino. Olha que coisa mais linda, mais grandiosa, né, gente, essa questão. Por que propondo e concretizando? Ah, não, é lá em cima, né? Por que propondo um bom emprego do plano de ensino? Porque Libânio diz que o plano de aula ele é o detalhamento do plano de ensino para uma aula ou um conjunto de aulas. Então a questão está lindamente perfeita, certíssima. Consolidar tarefas e saberes críticos e criativos, caracterizando-as como trabalho coletivo no processo educativo. É, gente, o plano de aula é para consolidar tarefas e saberes críticos. Não, errado, né? Indicar o que fazer ao longo do ano letivo, organizando as ações e permitindo adaptações ao longo do processo. É ao longo do ano letivo? Não, o plano de aula, ele acontece para uma aula ou um conjunto de aula, é o dia a dia da sala de aula. Tudo bem? Questão tranquila essa, né, gente? Bom, deixa eu voltar aqui. Vocês viram o finalzinho da questão? Olhem aí, por favor. Vamos lá. Vamos para a próxima. Questão 11 é a questão da FUNCERN. Segundo Lucchesi, eu amo Lucchesi, gente. A avaliação da aprendizagem, fala um pouquinho de avaliação. Como um ato de investigar e intervir, se torna um recurso pedagógico disponível ao educador para que auxilie o educando na busca de sua autoconstrução e de seu modo de estar na vida mediante as aprendizagens. Nessa perspectiva, a avaliação da aprendizagem na escola é um ato de quê? Gente, lembrando que avaliar, a gente tem várias formas de avaliar o nosso aluno. E na nossa realidade, na nossa concepção de sociedade, a gente caminha por uma avaliação formativa, que vai atender a questão qualitativa ou quantitativa do processo. Escreva no chat aí. Qualitativa ou quantitativa?
Quantitativo? Não, gente, qualitativa, muito bem. A questão qualitativa do processo. Então, ela é processual, ela é contínua e ela acontece ao longo do processo. Os erros dentro da avaliação formativa, eles servem como ponto de partida para novas aprendizagens. Eu só vou saber disso quando eu me abrir realmente, quando eu compreender que eu preciso conhecer o meu aluno toda hora, eu preciso conhecer meu aluno todo dia, eu preciso conhecer meu aluno no seu crescimento, né, no seu crescimento diário. Eu preciso ter essa visão para que eu não caia numa perspectiva tradicional, fechada, tudo bem? Então bora ver o que a banca quer aqui? Olha só. Nessa perspectiva, a avaliação da aprendizagem na escola é um ato de quê? Questão 11, vocês estão junto comigo aí no pensamento? Bora lá. Observar a aprendizagem dos educandos, ampliar os instrumentos de avaliação e qualificar os resultados obtidos, gente? O ato de planejar é observar a aprendizagem, ou a aprendizagem ela tem de ser concretizada. Eu tenho que construir essa aprendizagem, ok? Então o item aqui está errado. Aplicar os instrumentos de coleta de dados para avaliação, realizar avaliação de acompanhamento, independentemente dos resultados obtidos, e analisar os conteúdos trabalhados na avaliação, gente, aplicar instrumentos, gente, realizar avaliação independentemente dos resultados obtidos? É claro que não. E o item está, deixa eu colocar aqui para vocês, tá bom? Desculpa. O item vai estar errado. Tudo bem? Vocês estão craque demais aí, gente. Que maravilha, né? Vocês são top, 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 top. Vamos lá. Letra C vai falar o seguinte. Descrever o desempenho da aprendizagem dos educandos, qualificar os resultados obtidos e realizar avaliação de acompanhamento, se necessário, para a correção da ação em curso. Olha que maravilha, né, gente? A letra C, ela tá redondinha já, ela já tá certinha. Ó, descrever o desempenho de aprendizagem dos educandos, maravilha. O que é descrever esse desempenho? No final de um processo, eu colocar no papel como que foi a evolução desse aluno. Será que ele aprendeu? Será que ele não aprendeu? É o momento de eu fazer trazer um feedback para a minha prática pedagógica. É o momento do aluno fazer uma autoavaliação, tá? Qualificar os resultados obtidos, né? A qualidade daquilo que o aluno realmente aprendeu. Então, digamos que de 5 conteúdos que eu ministrei, ele aprendeu perfeitamente 2. Né? Vou qualificar esses resultados obtidos. Que maravilha! Ele aprendeu alguma coisa. Não é porque o aluno errou, que eu vou dizer, nossa, ele não sabe, ele não aprendeu nada, de jeito nenhum. Outra coisa, realizar avaliação de acompanhamento, perfeito, se necessário, para a correção da ação em curso, né? Ou seja, o meu agir, ele vai mudar. Se o aluno, a metade da minha turma não foi bem na prova, o que aconteceu? Ah, mas a Fernanda, ela não foi bem em matemática, mas ela é uma ótima aluna, porque eu acompanho a Fernanda diariamente, eu sei como que ela é, entendeu? Perfeito. E descrever o desempenho da aprendizagem dos estudantes, aplicar os instrumentos de coleta de dados para avaliação, não, né? Qualificar os resultados obtidos, aqui deixo o item incorreto. Beleza, gente? Tranquilo? Essa questão, ela exige um pouquinho de pensamento, sim, tá? Mas nada que eu não consiga fazer. Tem que pensar um pouquinho, o nosso tempo é pouco na prova, né? Mas a gente tem que pensar um pouquinho para a gente não se equivocar e errar, tudo bem? Eu posso caminhar? Vamos lá para a questão 12. Questão aí da FUNCERN, ainda falando de avaliação, tá bom? Na questão 12, deixa eu só, peraí. Vamos lá. A avaliação necessita estar atrelada à prática metodológica do professor. A avaliação e metodologia são
indissociáveis e necessitam estar coerentes. Segundo Bloom, o professor pode realizar avaliação de distintas formas e modalidades. Dito isso, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Lembrando que quando a gente fala de avaliação da aprendizagem, nós vamos ter a avaliação diagnóstica, nós vamos ter a avaliação formativa e nós vamos ter a avaliação somativa. E aí a questão aqui vai trazer, né, as situações e quer saber que tipo de avaliação que ela está trazendo, tá bom? Bora lá. Situa o professor e o aluno no início, guarda essa palavra-chave, de um processo de ensino e aprendizagem e seus resultados possibilitam definir o caminho e os pré-requisitos que ainda precisam ser construídos. Pessoal, quando eu falo de uma avaliação inicial, que serve como ponto de partida, ou seja, é o momento que eu vou verificar o nível de aprendizagem dos meus estudantes. Porque o aluno vem de casa com uma bagagem de conhecimento, de experiências, que vai ser traduzido agora numa educação formal, com a mediação do professor, com uma intencionalidade e de forma sistematizada, ou seja, organizada. Então, quando eu verifico esses pré-requisitos, o que meu aluno já traz, né? Dentro de um conhecimento sincrético, que é desorganizado, fragmentado, mal elaborado, que vai se transformar no conhecimento sintético, né, por meio aí da mediação do professor. Então, esse conhecimento inicial, eu vou chamar de quê? Que tipo de avaliação? Põe no chat aí para mim, por favor. Eu vou chamar isso aqui de que tipo de avaliação? Eu tenho certeza que vocês sabem muito bem. Aqui será uma avaliação, ó, diagnóstica. Ótimo. 2. Situa o professor e o aluno, ó, durante um processo de ensino e aprendizagem. Olha as palavrinhas-chave, hein? Além de informar os resultados parciais da aprendizagem, ainda no decorrer do desenvolvimento das atividades. O que acontece durante o processo, que é processual e de forma qualitativa? Bote no chat aí para mim, por favor. Muito, muito, muito bem, gente. Aqui diz respeito à avaliação, ó, formativa. Maravilha. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ok? Dá para vocês verem o finalzinho da questão, beleza? Vamos lá. 3. Situa o professor e o aluno no final de um processo de ensino e aprendizagem. Toma como base os objetivos propostos, bem como expõe os resultados, ó, alcançados pelo aluno ou as competências necessárias a determinada aprendizagem. Aqui, gente, nada mais é do que a avaliação somativa, que é uma avaliação classificatória, né? Primando aqui pela quantidade e não pela qualidade no processo, né? Pensando exatamente em resultados. Maravilha! Aqui, ó, fechamos, ficamos com a letra B de bola. Gente, questão ganha em prova, não é? Ou quem é a banca que ou o FUNSERV, mande uma questão dessa aí para os alunos, mande uma questão aí para eles conquistar o vale, mande, pode mandar que nós estamos preparados, né, gente? Bora aqui descontrair, brincar um pouquinho, porque a coisa que é tensa, né? É muito conteúdo, são questões gigantescas, existe aí um preparo psicológico muito grande. Eu sei que não é fácil, gente. Eu já fui concurseira também. Hoje eu sou professora concursada aqui em Brasília, efetiva. Mas eu já fui também concurseira. E eu sei muito bem o desafio que é encarar essas bancas, gente. Não é fácil. Quantas vezes a gente sai frustrados, né? Mas é só pros fortes. Vamos lá, caminhando? Bora aqui caminhar. Questão 13. Antes de discutir o planejamento do ensino, durante uma formação continuada para professores de um curso da UFRN, um técnico em assuntos educacionais entrevistou
para saber que ideias tinham acerca da atividade profissional da docência. Aqui fala um pouquinho agora da formação do professor, né? No início da formação, ele deverá discutir as ideias que estão em desacordo com as atuais orientações didáticas sobre o planejamento de ensino. Comperve aí sendo comperve em alguns momentos, né? Nos itens abaixo estão 4 ideias que surgiram na entrevista. Gente, a banca aqui, ela vai falar, sabe de quem? Do Ocera, ó. Ela vai falar dos componentes do PEA, ó, do processo de ensino e aprendizagem. Professora, mas o que esses componentes têm a ver com a formação do professor? Porque o professor, ele precisa ter bem claro os objetivos, né? Dentro do seu planejamento, lá na sua prática, na sua sala de aula, o professor tem de ter muito bem claro os objetivos, né? Objetivo de se ensinar determinado conteúdo. O professor tem de ter bem claro o que ensinar. O que eu vou ensinar? Conteúdos que têm uma conexão entre teoria e prática. Como que eu vou ensinar? Eu tenho de ter bem claro quem? As estratégias. Com que eu vou ensinar? Eu tenho de ter bem claro os recursos ou meios e como avaliar a avaliação. Então, a banca aqui, ela está se referindo aos componentes do processo de ensino e aprendizagem, que são os objetivos, os conteúdos, as estratégias ou procedimentos, né? Os recursos ou meios e a avaliação. Beleza? Então, bora ver o que a banca quer aqui da gente, né? O que ela tá perguntando. Vamos lá? Olha só. Nós estamos na questão 13. Deixa eu só passar um pouquinho aqui, peraí. Um anexo de atividades que descrevem o ensino de um planejamento, fase por fase, são organizados de forma independente para tornar o conjunto de atividades do processo de ensino e aprendizagem mais fácil. Nós estamos na 14, né, gente? Eu já fiz a 13, deixa eu só voltar aqui, já. Opa. Eu não... tá certo. Eu pulei para 14, foi, gente? Meu Jesus Cristo, bora pagar 14, meu povo. Bora voltar para 13, professora. Vamos lá. Então, nos itens abaixo estão 4 ideias que surgiram na entrevista. Vamos lá. Os recursos didáticos são ferramentas mediadoras para a assimilação dos novos conteúdos e estão em estreita dependência dos objetivos definidos. O que vocês acham aí? Peraí, gente. Certo ou errado? Os recursos são ferramentas mediadoras? São. Para quê? Para a assimilação de novos conteúdos, sim. E estão ligados, né? Dependendo ali dos objetivos, sim. Sabe por quê? O Ocera, gente, ele tem de vir nessa ordem, tá? Existe a hierarquia, tá? O Ocera vai existir essa hierarquia. Então, os recursos didáticos são ferramentas, sim, mediadoras. Quando eu uso o computador, quando eu uso um data show, quando eu uso figuras, quando eu faço um trabalho em grupo, para a assimilação dos conteúdos que estão em estreita dependência dos objetivos. Os conteúdos dependem dos objetivos? Sim. Bingo perfeito aqui. Cadê, gente? Onde é que nós estamos? É nessa, né? Perfeita número 1 certinha, tá? A número 2 vai falar o seguinte. Os conteúdos representam os conhecimentos conceituais do programa de disciplina. Errado, né, gente? Lembrando que quando a gente caminha pelos conteúdos, a gente não pode fechar que eles trabalham só com conceitos. Os conteúdos eles podem ser factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, tá? Existe uma forma diferente de se ensinar, fugindo da perspectiva tradicional, e o conceito ele se fecha em algo muito abstrato, não é concreto, tá bom? Então bora caminhando? Bora lá.
Os objetivos da aula de 45 minutos são definidos em função dos conteúdos selecionados e organizados para as atividades. E aí, o que vocês acham dessa 3? Certo ou errado? Tá errado, não tá, gente? Ó, os objetivos são definidos em função dos conteúdos, gente? Não, é o contrário. Ó, é o contrário, tá bom? Lembra da hierarquia do Ocera? Lembram da hierarquia do Ocera? O Ocera vem, ó, os objetivos, eles vêm primeiro, beleza, gente? Então, caminhando lá no item, ele está errado. Os métodos de ensino devem considerar seu aspecto interno, ou seja, os processos mentais que eles estimulam. Sim, né, a metodologia de ensino deve considerar um aspecto interno de como que a criança aprende, do que a criança sabe naquele momento, ou seja, os processos mentais que eles estimulam, ó, bingo perfeito. Então, a gente tem aqui como resposta correta a letra B de bola. Vocês estão acertando aí no chat? Ah, vocês são demais, hein, gente? Oh, meu Deus, que maravilha. Bora aqui para a questão da FUNCERN. Existem diferentes modalidades organizativas para o desenvolvimento das atividades didáticas, falando um pouquinho da didática, do processo de ensino-aprendizagem, né? Tudo isso aqui, gente, são itens do nosso edital que vão cair na nossa prova e nós vamos aí, ó, gabaritar, tá bom? Vamos lá para a questão 14, então. A sequência didática é uma delas. Dessa forma, a sequência didática pode ser definida como, né? A sequência didática ela tem de ser feita, gente, passo a passo. É uma estratégia diferente de se ensinar, da criança também aprender. Demanda mais um tempinho, mas ela é muito importante nesse processo, tá? Então, bora ver aqui, ó. A sequência didática ela é um anexo de atividades que descreve o ensino de um procedimento, fase por fase, são organizados de forma independente para tornar o conjunto de atividades do processo de ensino e de aprendizagem mais fácil, gente. É independente? Não, é de forma articulada, né? Errada aqui a questão. Uma modalidade organizativa do tempo didático, espaço e conteúdos que se desenvolvem por meio de uma situação, problema e construção de um produto é uma modalidade organizativa do tempo didático, espaço e conteúdo que se envolvem por meio de uma situação, problema e construção de um produto. Eu estou pensando na situação didática. Se eu disser que essa questão está certa, ela está caminhando mais para uma perspectiva fechadinha, tradicional, né? Quando eu falo de espaço, de conteúdo, de uma modalidade organizativa que vai envolver situação, problema, construção de um resultado, de um produto, não tá legal não, né? FUNCERN, não tá muito bem elaborada essa questão não, mas ela tá incorreta, beleza? A letra C, agora sim, ó, um conjunto de atividades, gente, ó, que maravilha. Que objetiva o ensino de um conteúdo, maravilha. Ó, etapa por etapa, é devagarzinho, não é rápido não. Tais etapas são ligadas entre si. Lembra que eu falei que elas são articuladas por um conjunto de atividades que tornam o processo de ensino e aprendizagem mais eficaz. Maravilha, bingo perfeito, foi o que nós já havíamos falado. Uma modalidade de estudo individual, né? Não, que deve ser utilizado pelo professor e o aluno como um complemento para outras formas de estudo, como as aulas, as brincadeiras, as leituras de texto. Não, a sequência didática, ela vai acontecer na coletividade, vai envolver todos os alunos, é para o benefício de todos. 15. O docente, como profissional que desenvolve um currículo, não pode subordinar a programação de sua ação educativa à intuição nem à sua capacidade de improvisação e nem à mera sequência de um livro de texto monopolizador. Estabelecer uma tarefa diária é sempre um projeto cultural e didático que tem como objeto um determinado conteúdo e certas formas de trabalho cultural. Aí é um texto, né, que vai trazer pra gente aqui uma perguntinha, né?
da Comperv? Ela vai dizer que a partir do texto avalia as seguintes afirmativas, né? Então, aqui falando do docente, né, do profissional docente, o que ele tem de considerar dentro do processo, trazendo os instrumentos como o livro didático, trazendo instrumentos como o currículo. Vamos ver aqui? Eu vou tirar aqui para a gente observar direitinho, tá? Olha só, peraí. O conhecimento específico do conteúdo a ensinar é o mais importante, gente, para a atividade de ensino? Errado, né? No ato de ensinar e aprender, envolve muitas outras coisas do que uma mera transmissão de conhecimentos. Então, o item aqui está errado. Nós estamos na 15. Aprender sobre o ensino requer uma visão de conhecimento como algo a ser construído, ao invés de ser compreendido como conteúdo já adquirido. Maravilha, a construção do processo. Não é conteúdos dogmáticos que são repassados como verdades absolutas, mas existe aí a construção. Entender que o conhecimento ele tem de ser construído e ser compreendido, tá? Maravilha aí. O processo de aprender a ensinar melhora quando enfoques de ensino e de aprendizagem são inseridos no programa de formação, sendo eles modelados pelos docentes, formadores, em sua própria prática. O que vocês acham da 15? Maravilha, né? Certinho. A gente aprende e a gente vai organizando, modelando, adaptando a nossa realidade, lembrando que é sempre de forma flexível. Beleza, gente? Então, nós ficamos aqui com a letra A de Andréia, A de amor. Oh, maravilha! Bora aí para a questão 16 da Comperv. Os objetivos e os conteúdos, gente, objetivos, conteúdos, estratégias, avaliação, tá lá na sua prova, hein? Os componentes do processo de ensino e aprendizagem, eles estão na sua prova e eles estão aonde, professora? Dentro do nosso planejamento, tá? Sem eles não tem didática, não tem aula, não tem processo de ensino e aprendizagem. Cuidado, bora lá. Então, os objetivos e os conteúdos são duas categorias didáticas a serem consideradas no planejamento do ensino que tem em vista a formação profissional universitária. Em relação a essas categorias, é correto afirmar, vamos lá? A gente já viu um pouquinho sobre eles, né? Lembrando que os conteúdos, eles serão sempre o ponto de partida para a organização do nosso trabalho pedagógico, beleza? Então, bora lá na questão 16, vamos lá. Os conteúdos e os objetivos têm uma significativa independência do ponto de vista didático-pedagógico. E aí, o conteúdo e os objetivos? Gente, é o contrário, ó. Gente, aqui é peguinha, eita, Comperv, errado, tá? É o contrário, os objetivos, eles vêm primeiro, cuidado. Os objetivos de cada disciplina devem ser definidos em termos de habilidades gerais da atividade profissional? Gente, me diga aí essa 16. Tá errado, não tá? Isso, vocês estão craque aí. Está errado. Os objetivos de cada disciplina devem ser definidos pela realidade que nós temos dentro da escola, dentro da sala de aula, a ligação entre escola e sociedade, tá? É por aí. Então, está incorreto. Os objetivos da formação profissional dizem respeito às finalidades da formação e são o ponto de partida desse processo. Acabei de dizer que os objetivos são um ponto de partida para a organização do nosso trabalho pedagógico e ele faz parte da nossa formação profissional. Então aqui, ó, letra B redondinha. Os conteúdos conceituais determinam os conteúdos atitudinais e os conteúdos procedimentais. Errado, né, gente? A gente vai ter os conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, aqui vai estar incorreto. Comperv aí sendo Comperv. Então, ficamos com a letra C. Cuidado, gente. Peguinha demais nessa questão. Muito cuidado. Amem o Ocera, que eu botei aqui para vocês. E entendam que os objetivos sempre serão um ponto de partida. Deu para vocês verem a 3 aí direitinho? Bora caminhar?
Questão 17, as questões gigantes da nossa banca, né, gente? Olha só. Da nossa banca, das bancas que a gente vai tirando as questões, né, que tem a ver com o processo aí de concurso público, que são bem afins, são bem parecidas, né? As bancas trazem mais ou menos aí a mesma dinâmica. Vamos lá. No entendimento de Saxton, o currículo pode ser considerado como um processo que envolve uma multiplicidade de relações abertas ou táticas em diversos âmbitos que vão da prescrição à ação e das decisões administrativas às práticas pedagógicas nas escolas, como instituição e das unidades escolares especificamente. Por ser uma construção histórica e social ao longo da história pedagógica, as perspectivas sobre currículo escolar podem ser identificadas e agrupadas em grandes teorias. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias de currículo. Vamos lá? No trecho a seguir, são apresentadas características de uma das teorias. Será? Qual é a teoria que a Compev trouxe aqui pra gente? Bora ver? Vamos lá. O currículo é entendido também como algo que gera uma referência de gênero. Já grava a palavra-chave, hein? Caracteriza-se por uma reflexão profunda sobre outros pontos de vistas em relação aos dominantes a respeito de toda a postura de depreciação das novas culturas e da história de grupos étnicos. As teorias que aqui apresentam, gente, são as teorias pós-crítica, que eu quero falar dela, já vou dar a resposta, né? As teorias pós-críticas são teorias que vai ter aquela preocupação assim, ó, para quem? Para quem o currículo está direcionado? São teorias que vão atender à subjetividade, vão atender à identidade, vão atender às questões de gênero, né? A questão da etnia, a questão da sexualidade. Então, eu quero saber para quem que o meu currículo está sendo direcionado, tá? Então, diante disso, eu vou ter aí como resposta as teorias pós-crítica. Nosso tempo é tão curtinho, né, gente? Já tá acabando, por isso que eu tô correndo um tiquinho, a gente já tá terminando, tá bom? O currículo é uma questão importante para se compreender a escola. Dessa forma, passou a ser visto como um campo profissional de estudo e pesquisas, o que tem levado à definição de várias teorias curriculares como marcas orientadoras da concepção sobre a educação, o ensino, a sociedade e sua relação com a escola. Gente, as teorias de currículo, elas são identificadas por suas palavras-chave, tá? E as palavras-chave aqui dessa questão é o seguinte, ó. Qual é a teoria que enfatiza a identidade? Acabei de falar, né? A alteridade, a diferença, a subjetividade, a significação dos discursos, a relação entre saber e poder e as representações de cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo na escola, meus amores, só pode ser a perspectiva pós-crítica de currículo. Como fonte aqui, gente, leem e estudem, ó, Tomás Tadeu da Silva, tá? É o autor que vai falar de teorias de currículo lá no livro Documentos de Identidade. Questão aí 19. A educação inclusiva, vamos fechando com a educação inclusiva, é de extrema importância no contexto escolar, pois possibilita a socialização de todos os espaços e atividades escolares. De acordo com Sasaki, citado por Duarte Aguiar, esse processo vem acontecendo desde a década de 80. Para os autores, é caracterizado como a prática de inclusão de todos, independentemente do seu talento, deficiência, etnia ou cultura. Nas aulas de educação física, estes aspectos devem também ser trabalhados. Por isso, o professor, antes de fazer as adaptações e criar situações de modo a possibilitar a participação de um aluno deficiente, deve considerar o quê? Vamos ver aqui. Considerar apenas a participação nas atividades teóricas e não envolver as atividades práticas é errado. A prática tem que estar dentro da sala de aula e ser trabalhado com todos. Após a avaliação médica, realizar as orientações específicas, e encaminhar o aluno a uma clínica, orientando a família sobre suas limitações. O professor não faz encaminhamento médico não, gente. Aqui é função do médico e não do professor. Errado?
Após avaliação e orientação do médico, ó, agora sim, analisar o tipo de deficiência para se aprimorar, para se apropriar dos tipos e graus e limitações e observar se requerem procedimentos específicos. Agora sim, esses procedimentos específicos a gente vai chamar de quê? De adaptações curriculares. Tá bom? Então, a letra C aqui, ó, redondinha, certinha. Considerar que qualquer participação desse aluno nas atividades propostas poderá deixá-lo frustrado? Não, vai ficar frustrado se ele não participar, né? E aí a gente tem que observar direitinho essas adaptações curriculares, tá, gente? Isso é muito sério na prática. Vamos então para a nossa última questão? A educação especial é oferecida, ó, preferencialmente, cuidado com esse termo, na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Isso cai muito em prova. Nessa direção, define a oferta do atendimento educacional especializado em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino. Logo, considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade pedagógicos organizados institucionalmente e prestado de forma, o quê? Bora fechar com chave de ouro? Bote aí no chat para mim, por favor. É de forma complementar ou suplementar a formação dos estudantes, sendo substitutiva ao ensino regular? Não. Complementar a formação dos estudantes no ensino regular e em clínicas? Não, errado. Complementar, opa, ou suplementar, grava bem, a formação dos estudantes do ensino regular. Bingo perfeito. E suplementar a formação do estudante no ensino regular e em outras instâncias, errado. Ficamos com a letra C. Meu Jesus, eu corri aqui no finalzinho, tá, gente? E a gente fica por aqui, gente. Eu tenho certeza que vocês vão trazer boas notícias. Deixo aqui meu abraço para vocês. Gente, curte aí o canal do Voe Concursos, né? Compartilha esse momento de aprendizado. E eu tenho certeza que já deu tudo certo. Me sigam também nas redes sociais, @professora Andréa Souza. Eu já faço parte dessa equipe de sucesso e de aprovação. Eu estou muito feliz e eu espero ter contribuído aí um pouquinho com o aprendizado de vocês, tá bom? Um beijo para vocês, viu, gente? Tchau, tchau.